Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar 1000 inscritos. É um marco muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos. A água está tão fria que rouba seu fôlego. A Ara pressiona as costas contra a pedra escorregadia atrás da cachoeira. Seu corpo treme tão violentamente que ela mal consegue ficar de pé. A cascata troveja a centímetros de seu rosto. Uma parede de ruído branco que abafa tudo. Os uivos da equipe de busca. As batidas de seu próprio coração despedaçado. O eco da risada cruel de sua irmã. Ele a escolheu novamente. O pensamento corta mais fundo do que a água gelada encharcando seu vestido rasgado. Ela abraça a si mesma, mas não há mais calor para se apegar. Não depois do que ela testemunhou na clareira. Não depois de ver Maren, seu próprio sangue, sua irmã mais velha, exceto pela marca de acasalamento que deveria ser dela. A marca de acasalamento de Kali. Seu lobo geme em algum lugar profundo dentro dela, quebrado e sangrando de uma ferida que nenhum curandeiro pode tocar. O laço que eles compartilharam por 3 anos. As promessas sussurradas sob a luz da lua. O futuro que eles planejaram juntos, cortado em um único momento de traição. Ela é mais bonita, disse Cale, seus olhos passando por Ara como se ela já tivesse se tornado invisível, mais forte, mais adequada para um futuro beta. Marin sorriu aquele sorriso doce e venenoso que ela aperfeiçoou desde a infância. Não leve para o lado pessoal, irmãzinha. Alguns lobos são feitos para liderar, outros são feitos para serem deixados para trás. Deixada para trás. As palavras a perseguiram pela floresta enquanto ela corria. Galhos rasgando sua pele, raízes prendendo seus pés. Ela correu até seus pulmões arderem, até suas pernas cederem, até encontrar esta caverna escondida atrás das quedas onde ninguém pensaria em procurar. Onde ninguém encontraria a ômega inútil que nem sequer conseguiu manter um companheiro. Horas passam, talvez dias. Ela perde a noção no rugido interminável da água e no frio que penetra em seus ossos. Seu lobo ficou em silêncio. Recuou tão profundamente que ela mal consegue senti-la mais. Talvez isso seja uma misericórdia. Talvez seja melhor não sentir nada. A fome vem primeiro. Um vazio roedor que torce seu estômago em nós. Depois a sede, aguda e desesperada, apesar da água correndo por seu esconderijo. Ela está fraca demais para se mover, quebrada demais para se importar. Deixe o frio me levar, ela pensa. Deixe a água lavar o que resta. Mas o mundo tem outros planos. Ela o sente antes de ouvi-lo. Uma presença tão vasta e avassaladora que seu lobo dormente subitamente ganha vida, pressionando baixo em submissão instintiva. Bufa! O poder irradia através da pedra, através da água, através do próprio ar que ela respira. Isso é algo antigo, algo absoluto. A cachoeira se abre, não naturalmente, não lentamente, mas com violência súbita, como se a própria cascata tivesse sido comandada a dar um passo para o lado. A luz da lua inunda a caverna e joga seu braço contra o brilho ofuscante. Uma figura está na boca da caverna, silhueta contra o brilho prateado, alta, larga, completamente imóvel de uma forma que fala de controle completo. Eu pensei ter sentido algo. Ele diz, e sua voz rola pelo pequeno espaço como um trovão distante. Algo quebrado, algo escondido. Ara se arrasta para trás, seus ombros batendo em rocha sólida. Não há para onde ir. Ela está presa com um estranho cuja mera presença a faz querer expor a garganta e implorar por misericórdia. Por favor, ela sussurra. Eu não sou ninguém. Não tenho nada. Apenas me deixe morrer. Ele dá um passo à frente. É isso que você quer, pequena loba? Acabar com sua história em uma caverna fria, sozinha e esquecida. A pergunta atinge algo cru dentro dela. Lágrimas brotam frescas em seus olhos. Minha história já acabou, ela diz amargamente. 3 dias atrás, quando meu companheiro escolheu minha irmã em vez de mim. Algo muda em sua expressão. Uma centelha de interesse onde havia apenas avaliação fria. Seu companheiro a rejeitou. Ele nunca foi realmente meu. Eu era apenas conveniente até que alguém melhor aparecesse. O estranho se aproxima e finalmente a luz da lua ilumina suas feições. A respiração de Ara para completamente. Maçãs do rosto proeminentes sob uma pele da cor de bronze polido. Uma mandíbula esculpida em granito, sombreada com barba escura. Cabelos negros como a meia-noite, caindo sobre uma testa marcada com cicatrizes desbotadas e olhos. O âmbar profundo de folhas de outono queimando com um fogo interior que parece ver através dela. Ela conhece aquele rosto. Todos conhecem aquele rosto. Você é. Ela respira, incapaz de terminar. Então Veilon, ele diz simplesmente, Alpha King, do domínio do norte. O Alpha King.
O conquistador que uniu 5 territórios em guerra sob uma única bandeira. O lobo cujo nome as mães sussurram para assustar filhotes desobedientes. Parado em uma caverna atrás de uma cachoeira, olhando para uma ômega quebrada como se ela importasse. Por quê? Ara pergunta. Por que ele está aqui? Por que ele parou? O Alpha King a estuda por um longo momento. Seu olhar âmbar traça as cavidades de suas bochechas, os hematomas em seus braços, a maneira como ela treme. Eu estava caçando, ele diz finalmente, rastreando algo raro. Não há nada raro aqui, Ara sussurra. Apenas eu. O canto de sua boca se contorce. Não exatamente um sorriso, mas perto. Precisamente. Antes que ela possa processar suas palavras, ele se move. Em um momento ele está na entrada da caverna. No próximo ele está agachado diante dela. Tão perto que ela pode sentir o calor irradiando de seu corpo maciço. Mas suas mãos, quando a alcançam, são inesperadamente gentis. Você consegue ficar de pé. Ela balança a cabeça. Não como em dias. Mal consigo sentir minhas pernas. Sem hesitação, o Alpha King desliza um braço sob seus joelhos e o outro atrás de suas costas. Ele a levanta como se ela não pesasse nada. Sua cabeça cai contra o peito dele, e ela ouve o trovão constante de seu coração. O que você está fazendo? Ela consegue dizer, lutando contra o cansaço. Levando você deste lugar. Mas por quê? Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Você está morrendo de frio. Ele a interrompe. Podemos discutir sua inutilidade percebida mais tarde, quando você não estiver ativamente morrendo. Ele a carrega para fora através da cachoeira aberta para uma noite iluminada por uma lua tão cheia que machuca seus olhos. Além da piscina, ela os vê. Uma dúzia de guerreiros em armadura de couro preta. Suas expressões cuidadosamente em branco, enquanto seu rei emerge carregando uma ômega meio afogada. Meu senhor, diz um, dando um passo à frente. Seu rosto é um mapa de batalhas antigas, um olho coberto por um tapa-olho de couro. A equipe de caça está pronta para. Ele para. Seu único olho se move do rei para Ara e de volta. Mudança de planos, Corvin, diz o Alpha King. Cavalgamos para casa. O Alpha King sobe em seu massivo garanhão preto sem soltá-la, acomodando-a em seu colo. Sua capa os envolve a ambos, e de repente ela está envolta em calor. Seu calor? Seu cheiro de pinho e fumaça de madeira e algo mais escuro. Durma, ele comanda. Eu não entendo, ela sussurra, lutando contra o cansaço. Por que você está me ajudando? Seus olhos âmbar encontram os dela, e por apenas um momento, ela vê algo cintilar em suas profundezas. Algo que pode ser dor ou reconhecimento, ou o eco de uma ferida antiga. Porque alguém deveria ter me ajudado uma vez, ele diz baixinho, e ninguém o fez. As palavras se acomodam em seu peito. Antes que ela possa responder, o calor e o ritmo do cavalo a arrastam para a escuridão. Ara acorda com dor. Não a dor aguda de ferimento, mas a dor profunda de um corpo levado além de seus limites. Cada músculo grita enquanto ela se move no macio desconhecido abaixo dela. Uma cama. Ela percebe uma cama de verdade com lençóis que cheiram a lavanda. Por um momento de felicidade, ela esquece. Então a memória volta. Os olhos desdenhosos de Cale, o sorriso triunfante de Marin, e aqueles olhos âmbar queimando na escuridão. O Alpha King. A porta se abre, e ela se arrasta para trás. Mas não é o rei. É uma mulher, alta e angular, com cabelos grisalhos puxados em um coque severo. Bom, você está acordada. A mulher coloca uma bandeja de comida na mesa. Eu sou Veila, chefe da casa. Você dormiu por 2 dias. O rei disse para deixá-la descansar até acordar naturalmente. Onde estou? Thornhaven. A fortaleza do Alpha King. Os olhos de Violeta a varrem. Você está desnutrida e desidratada. O rei deseja vê-la, esta noite. As palavras enviam gelo pelas veias de Ara. E se eu recusar? As sobrancelhas de Vil se levantam. Ninguém recusa o Alpha King. Mas entre nós, ele não é o que as histórias dizem. Duro, sim, mas não cruel, sem motivo. Ela sai, e Ara se joga na refeição como um animal faminto. O queijo é forte, a carne macia. Quando a bandeja está vazia, ela se sente quase tonta. O quarto de banho é igualmente avassalador. Uma banheira de cobre cheia de água quente. Roupas limpas dispostas. Enquanto ela afunda no calor, a Ara se permite chorar. Luto pelo futuro que perdeu. Confusão sobre o futuro em que caiu. E por baixo de tudo, uma pequena faísca de esperança. Ela a esmaga implacavelmente. A esperança foi o que a colocou nessa confusão. A fortaleza de Thornhaven não é nada do que ela imaginava. Ara esperava masmorras escuras e câmaras de tortura. Em vez disso, ela encontra corredores cheios de vida.
Servos passam apressados, suas expressões focadas, mas não assustadas. A guerreira que a escolta, uma jovem chamada Brin com cabelo ruivo curto, nota sua confusão. Primeira vez em Thornhaven, primeira vez em qualquer lugar, ela murmura. Eles sobem uma escada em espiral, passando por janelas que revelam uma fortaleza construída na encosta da montanha. Finalmente, eles chegam a portas maciças guardadas por 2 lobos enormes. A Ômega para ver o rei, anuncia Brin. Um dos guardas, uma montanha de homem com tatuagens tribais subindo pelo pescoço, lança um olhar de desprezo. É isso que ele arrastou da caça. Deveria ter, lá deixado para os corvos. Cuidado, Draske. Uma voz fria corta o ar. Você está falando de uma convidada, não de uma prisioneira. As portas se abrem para revelar o Alpha King parado logo dentro. Ele é diferente na luz. Menos como um mito e mais como um homem, embora não menos aterrorizante. Ele está vestido simplesmente de preto, mas o poder irradia dele como o calor de uma forja. Deixem-nos, ele diz aos guardas. Então eles estão sozinhos. Você parece melhor, ele diz finalmente. Menos como um cadáver. Graças à sua hospitalidade, meu senhor. Tain, ela pisca. Desculpe, meu nome em particular. Eu prefiro algo mais simples. Ela o segue para seu escritório particular. Mapas cobrem uma parede marcada com símbolos que ela não reconhece. Uma escrivaninha maciça, enterrada sob papéis e pergaminhos. Ao contrário do resto da fortaleza, este espaço parece vivido, real. O fogo crepita em uma lareira grande o suficiente para assar um javali, lançando sombras dançantes sobre cadeiras de couro desgastadas e prateleiras forradas com textos antigos. Você tem perguntas, Fine diz, sentando-se em uma cadeira perto do fogo e gesticulando para que ela pegue a oposta a ele. Faça-as. Ara se senta na beirada do assento oferecido, as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Por que você me salvou? Eu te disse. Porque alguém deveria ter me salvado uma vez. Isso não é uma resposta. Você é o Alpha King. Você pode comandar qualquer coisa a qualquer um. Por que perder seu tempo com uma ômega quebrada escondida em uma caverna? O silêncio se estende entre eles, denso e pesado. Quando Fine fala, sua voz é rouca. Você conhece minha reputação. O monstro que conquistou 5 territórios. O lobo que matou seu próprio pai pelo trono. Ele pausa. O que você não sabe é por quê. Meu pai acreditava que ômegas eram feitos para servir, para serem usados e descartados. Minha mãe era uma dessas ômegas. Ela morreu dando à luz a mim. Diz, e ele nunca me deixou esquecer que sua fraqueza ômega lhe custou. Seus olhos âmbar encontram os dela, e pela primeira vez ela vê a ferida por trás deles. Eu fui criado para desprezar de onde vim. Todos os dias era um teste. Cada falha uma desculpa para a punição. Quando assumi o trono, eu tinha aprendido a ser frio, implacável e forte. Então por quê? Porque eu te encontrei atrás daquela cachoeira, meio morta, e convenci você que merecia isso. Sua voz baixa, e eu me vi 20 anos atrás, encolhida em outra caverna, rezando pela morte porque acreditava que era inútil. A confissão paira no ar. Eu não entendo o que você quer de mim, ela sussurra. Fine se inclina para a frente. Eu quero que você sobreviva. Eu quero que você prove que eles estão errados. Seu companheiro, sua irmã, todos que fizeram você acreditar que você era menos. E quando você for forte o suficiente, eu quero que você me ajude a mudar as coisas. Mudar o quê? Tudo. A maneira como os ômegas são tratados. A crença de que crueldade equivale à força. Antes que ela possa responder, uma batida estilhaça o momento. Entre. As portas se abrem para revelar um homem que rouba o fôlego por razões completamente diferentes. Ele é lindo de uma forma fria e cruel. Maçãs do rosto altas, cabelo loiro prateado, olhos do azul pálido de lagos congelados. Então esta é a vadia que você arrastou para casa, diz ele, sua voz pingando veneno. Devo dizer, sobrinho, seu gosto para casos de caridade é lamentável. Lara, conheça meu tio, Lord Sorat, irmão do meu pai. Sorat circula sua cadeira lentamente. Ômega rejeitada, quase morta de fome. E você a trouxe aqui para o coração do nosso poder. Seus olhos pálidos fixaram-se na coisa. Seu pai ficaria envergonhado. Meu pai está morto. Sim, lembre-se disso, sobrinho. Da próxima vez que você deixar o sentimento superar o senso, ele sai, e a temperatura parece cair 10 graus. Quem é ele? Ara respira. O homem que salvou minha vida quando eu era um garoto e possivelmente o lobo mais perigoso desta fortaleza. Os olhos de Tain encontram os dela com um aviso genuíno. Fique longe dele, Arara. O que quer que aconteça,
Fique o mais longe possível do meu tio. 3 semanas se passam em Thornhaven, e a Ara aprende a navegar em sua estranha nova existência. Ela não recebe nenhum papel oficial. Os servos a olham com curiosidade e suspeita. Uma ômega sem lugar, mas de alguma forma sob a proteção do rei. Ela ajuda onde pode, consertando roupas e auxiliando nas cozinhas, mas também está aprendendo, observando. Thornhaven opera em uma hierarquia brutal. No topo senta-se abaixo dele estão os alfas do seu conselho de guerra. Depois os betas, os guardas, os servos, e no fundo, invisíveis e ignorados, estão os omegas. Ela conta 7 deles espalhados pela fortaleza. Eles se movem com os olhos baixos e ombros curvados, nunca falando a menos que sejam falados. Ela tenta se aproximar de uma jovem ômega chamada Petra, com olhos assombrados e cicatrizes queimadas em seus antebraços. A garota se afasta. Não, sussurra Petra. Eles vão pensar que estamos tramando. É melhor se não nos associarmos. Mas eu só quero. Eu sei o que você quer. Todos nós queremos isso ao mesmo tempo. Esperança. Conexão. Ela balança a cabeça. Este lugar a queima. O incidente a corrói por dias. Ela pensa nas palavras da coisa. Quero que você me ajude a mudar as coisas. E se pergunta se ele tem alguma ideia de quão profunda é a podridão. Então vem a noite que muda tudo. Ara está voltando da cozinha quando ouve. Um som agudo e fino que mal se qualifica como um grito. Está vindo do pátio de treinamento. A cena que ela encontra faz seu estômago revirar. Um garoto, com no máximo 14 anos, jaz encolhido na terra batida. Seu braço se dobra em uma direção em que os braços não deveriam se dobrar. Osso branco brilhando através da carne rasgada. Acima dele está Sorat. Seus olhos pálidos brilhando com algo como prazer. Novamente o Senhor comanda. Misericórdia é fraqueza. Fraqueza te mata. O garoto ferido geme, tentando se arrastar. Sorat pisa em suas costas. Eu disse que você podia se mover? Ar não pensa. Ela age. Pare. A palavra sai de sua boca antes que seu cérebro a alcance. O olhar pálido de Sorat se estreita. O que você disse? Eu disse, pare. Sua voz treme, mas ela se força a avançar. Ele é apenas um garoto. Seu braço está quebrado. Qualquer lição que você esteja ensinando, acabou. Ela cai de joelhos ao lado do filhote ferido. Fratura exposta. Possível sangramento arterial. Você ousa? A voz de Sorit ficou suave. Você ousa interromper meu treinamento para mimar este fracasso? Eu ouso tentar ajudar alguém que está machucado. Ara olha para ele. Não é isso que qualquer um com compaixão faria? Sorit se move em direção a ela e ela se prepara para o golpe. Ele nunca vem. A voz do tio Fain corta o ar da noite. Uma palavra. Ar não o ouviu se aproximar. Não o sentiu até que ele simplesmente estivesse lá. Seus olhos âmbar queimando. O sorriso de Sorit nunca vacila. Sobrinho, veio defender seu animal de estimação? Vim perguntar por que você está conduzindo treinamento de combate avançado em iniciados que não terminaram seu primeiro ano. A lesão foi o ponto. Como mais eles aprenderão a suportar a dor? É assim que seu pai te treinou. Algo pisca no rosto de Tain. Dor antiga. Os métodos do meu pai nem sempre estavam certos. Cuidado, sobrinho. Você está soando perigosamente mole. Os territórios estão observando. Um sinal de fraqueza e tudo o que construímos pode desmoronar. Leve o garoto para um curandeiro. Tain diz finalmente. E no futuro, Lord Sorat coordene suas lições com meu conselho de guerra. Sorat inclina a cabeça. Claro, meu rei. Ele passa, mas ela ouve suas palavras sussurradas. Aproveite sua proteção enquanto durar, Ômega. Não vai te salvar para sempre. Então ele se foi, deixando sozinho com o rei. Isso foi incrivelmente tolo. Fain diz. Eu sei. Ele poderia ter te matado. Teria te matado se eu não tivesse chegado quando cheguei. Eu também sei disso. Então por quê? Ele se aproxima e ela pode ver o conflito em seus olhos. Raiva lutando com algo que pode ser admiração. Por que arriscar sua vida por um garoto que você nunca conheceu? Ara pensa na caverna atrás da cachoeira, em deitar no frio, esperando para morrer, convencida de que não valia a pena ser salva. Porque alguém deveria ter defendido por mim uma vez, ela diz baixinho. E ninguém o fez. As palavras caem entre eles como pedras em água parada. A expressão de Tain muda. Endurece, depois suaviza, depois endurece novamente. Você vai se matar, ele diz rudemente. Provavelmente. Ara encontra o olhar dele e algo passa entre eles. Algo que parece reconhecimento. Mas pelo menos eu morrerei sabendo que tentei. O canto de sua boca se contrai. Venha comigo. Há algo que você precisa ver. Ele a leva para baixo, em espiral para a própria montanha. O ar fica mais quente à medida que descem, carregando o cheiro de ervas e algo químico, algo afiado.
Eles emergem em uma caverna maciça que a deixa sem fôlego. Camas forram as paredes, dezenas delas, talvez centenas, a maioria ocupada por lobos em vários estados de lesão. Alguns estão sem membros. Outros carregam as marcas de queimaduras, de veneno, de feridas que deveriam ter sido fatais. Curandeiros em vestes cinzas se movem entre eles, suas mãos brilhando com a luz suave da magia de cura. O que é este lugar? Ara sussurra. Meu segredo. A voz de Taine é baixa, mas carrega um orgulho inegável. A enfermaria oficial fica acima, onde ferimentos leves são tratados com medicina tradicional, e os guerreiros são encorajados a superar qualquer coisa mais séria. Mas é aqui que os verdadeiramente quebrados vêm. Onde eles podem se curar adequadamente, longe de julgamentos. Seu tio não sabe. Ninguém sabe, exceto os curandeiros. Seus olhos âmbar encontram os dela. E agora você. Ara se vira lentamente, absorvendo a magnitude. Tantas feridas, tantas salvas. Por que me mostrar isso? Fain fica em silêncio por um momento. Quando ele fala, sua voz é mais áspera do que ela jamais ouviu. Porque o que você fez hoje à noite, enfrentando Sorat, recusando-se a deixar essa voz sofrer, é isso que eu tenho tentado construir. Um mundo onde proteger os vulneráveis não é fraqueza. Onde a cura é valorizada tanto quanto a dor. Ele pausa. Eu tenho feito isso em segredo porque pensei que era a única maneira. Mas vendo você hoje à noite, talvez eu estivesse errado. Talvez a mudança precise acontecer à luz, não às sombras. O coração de Ar bate forte em seu peito. Isso parece um precipício, como estar na beira de uma cachoeira, decidindo se deve pular. O que você está me pedindo? Fain se vira para encarar, lá completamente, e em seus olhos âmbar ela vê algo que nunca esperou encontrar no Rei Alfa. Esperança. Estou perguntando se você vai me ajudar. Não como serva, mas como aliada. Alguém que acredita no que eu acredito. Sua voz diminui. Alguém corajoso o suficiente para lutar por isso. Antes que ela possa responder, um curandeiro corre em direção a eles. Meu rei, a patrulha leste foi emboscada. Lord Corrin está entre os feridos. O veneno está se espalhando muito rápido. Estamos perdendo-o. A expressão de Fain se transforma instantaneamente. Mostre-me. Enquanto Ara se vira para seguir, ela percebe um movimento nas sombras. Um brilho de olhos pálidos observando-a com cálculo frio. Sorat. Ele sorri através da escuridão. Um sorriso que não promete nada de bom. O santuário subterrâneo pulsa com energia frenética enquanto ela segue pelas fileiras de camas. Quantos? Taine exige. 12 feridos, meu rei. 3 em estado crítico. Lord Corrin é o pior. O veneno é diferente de tudo que já vimos. Eles chegam ao canto distante onde curandeiros cercam uma única cama. Corrin não se parece em nada com o guerreiro feroz que ela lembra. Seu rosto está cinza, sua respiração era superficial. Veias negras se espalham por seu peito a partir de uma ferida no ombro. Veneno prateado. Fain respira. Onde eles encontraram isso? A fronteira leste. Uma emboscada. Lobos que não reconhecemos. Sem cores. Ara se aproxima. Atraída pelo instinto, ela pode sentir algo emanando da ferida. Não apenas veneno, mas algo mais sombrio. Uma corrupção que se alimenta da força vital de sua vítima. Posso? Fain hesita. Este é seu guerreiro mais confiável, e ela está pedindo a ele para confiar nela. Uma ômega que ele conhece há apenas algumas semanas com essa vida. Por favor, acho que posso ajudar. Então se afasta. Ara se ajoelha ao lado da cama, colocando as mãos no peito de Corrin. No momento em que ela o toca, ela sente a coisa errada se contorcendo sob sua pele. Não é apenas veneno. É malévolo, projetado para causar o máximo sofrimento. Ela fecha os olhos e alcança seu lobo. Ajude-me. Ela implora silenciosamente. Ajude-me a salvá-lo. Suas mãos começam a brilhar. Não o ouro suave dos outros curandeiros, mas algo diferente. Uma luz prateada pálida que pulsa em sincronia com o batimento cardíaco vacilante de Coran. Ela se derrama nessa luz, seguindo a corrupção por suas veias, queimando-a fio por fio envenenado. Ela luta contra ela. A escuridão se contorce e morde. Por um momento aterrorizante, ela a sente alcançando-a. Faminta, ansiosa. Não. A palavra vem de algum lugar profundo, carregando um poder que ela não sabia possuir. A corrupção recua, e ela aproveita a vantagem. Ela a persegue por seu corpo, queimando-a de seu sangue, seus ossos e suas próprias células. Quando ela finalmente abre os olhos, ela está tremendo de exaustão, mas as veias negras estão desaparecendo. Sua respiração se estabilizou. A cor está voltando ao seu rosto. Impossível. Alguém sussurra. Ara olha para cima e encontra todos os curandeiros do santuário olhando para ela.
Suas expressões variam de choque à admiração a algo que pode ser medo. Como você fez isso? Um curandeiro exige. Tentamos de tudo. Luz dourada, compostos de ervas, transfusões de sangue. Nada funcionou. Mas você, eu não sei. Ara admite, sua voz mal um sussurro. Eu apenas senti o que estava errado e tentei consertar. Ela percebe F ao seu lado, perto o suficiente para tocar. Seus olhos âmbar queimando com uma intensidade que a faz prender a respiração. Aquilo não foi cura normal, ele diz baixinho. Suas palavras destinadas apenas a ela. Aquilo foi outra coisa. Algo que só ouvi falar em lendas. O que você quer dizer? Antes que ele possa responder, o olho de Corin se abre. Ele olha para o teto por um momento. Depois vira a cabeça para olhá-la com seu único olho restante. Você, ele arrasta, a garota da cachoeira. Eu senti você dentro de mim lutando por mim. Seu olhar se volta para Taim. Meu rei, esta aqui é especial. A mão de Taim pousa no ombro de Ara, quente e sólida através do tecido fino de seu vestido. Eu sei desde o momento em que a encontrei. Os dias seguintes se misturam. A notícia se espalha por Thornhaven. A curandeira ômega que purificou um veneno que os médicos do rei não conseguiram tocar. Guerreiros que a dispensaram agora a observam com respeito cauteloso. Munaust, Veila diz a ela uma noite. É assim que chamavam curandeiros como você nas antigas histórias. Lobos abençoados pela própria deusa com o poder de purificar a corrupção. Fain a chama para seu estudo naquela noite. Eu tenho pesquisado, ele diz. O que você fez para salvar Corvan não se via há mais de 200 anos. Você não é apenas uma curandeira, Ara. Os Munaust diziam ser os lobos escolhidos da deusa com o poder de purificar almas para queimar a corrupção em todas as suas formas. Eu não entendo. Nem eu. Não totalmente. Ele para na frente dela. Mas eu sei disso. Você nunca foi inútil. Seu companheiro era um tolo. Sua irmã era cega. Fine. Haverá uma reunião em 2 semanas. Representantes de todos os 5 territórios virão para discutir os ataques às nossas fronteiras. Alguém está organizando essas emboscadas. Sua mandíbula se aperta. Quero você lá ao meu lado. Como o quê? A pergunta paira entre eles. Fine abre a boca para responder e a porta se abre com um estrondo. Sobrinho, Sorath, está na soleira da porta. Que tocante! O rei Alfa sozinho com sua ômega de estimação. O que você quer, tio? Notícias da fronteira leste. Outro ataque. O olhar de Sorath se volta para Ara. Mas talvez tais assuntos devam ser discutidos em particular, sem certas distrações. Ara não é uma distração. Ela salvou a vida de Corin quando nossos curandeiros não conseguiram. Algo perigoso cintila nos olhos de Sorath. O conselho já está cochichando sobre seu apego. Há aqueles que se perguntam se o grande rei Alfa amoleceu. Deixe-os se perguntar. Você acha que eu não sei o que você está fazendo? Seu santuário secreto de cura. Você está minando tudo o que seu pai construiu. Meu pai era um monstro. O rosto de Sorath fica pálido de raiva. Essa ômega está te corrompendo. Se você não cortar essa podridão, outros farão isso por você. Ele sai pisando duro, a porta batendo atrás dele. Ele virá atrás de mim. Diz baixinho. Ele terá que passar por mim primeiro. As 2 semanas antes da reunião, passam em um borrão de preparativos e tensão crescente. Ara se vê puxada em 100 direções, ajudando no santuário, participando de sessões estratégicas com Fane e seus conselheiros, aprendendo os nomes e histórias dos delegados que descerão sobre Thornhaven. É avassalador, exaustivo e absolutamente aterrorizante. Mas também é a primeira vez em sua vida que ela se sente verdadeiramente útil. A delegação de Silverpine chega amanhã, diz Bryn a ela durante a sessão de treinamento matinal. Sim, treinamento. Fine insistiu que ela aprendesse defesa pessoal básica, e o guerreiro com cicatrizes se tornou seu improvável instrutor. Eles são tradicionais, conservadores. Eles esperarão que você seja silenciosa e subserviente. E se eu não for, pergunta, desviando de um golpe de treino. O sorriso de Bryn é afiado. Então descobriremos se o alfa deles tem senso de humor. As outras delegações são igualmente desafiadoras. A Matilha Thornwood é agressiva. Seu alfa é conhecido por resolver disputas com os punhos. A matilha Mist Hollow é secreta, envolta em rumores de magia negra. A matilha Iron Ridge é mercantil, mais interessada em comércio do que em política. E então há a matilha Sombra, o antigo lar de Ara. Eles estão enviando seu beta e sua companheira, Tater. Eles estão na varanda fora de seus aposentos, observando as estrelas emergirem do céu escurecendo. Pensei que você deveria saber. Todo o sangue de Ara corre frio. Kyle e Marin
Eles se casaram 3 semanas depois que você desapareceu. A voz de Fane é cuidadosamente neutra. A história oficial é que você se perdeu em um acidente de caça. Ninguém sabe a verdade do que aconteceu. Ninguém, exceto os lobos que a viram roubar meu companheiro. A amargura a surpreende. Ela pensou que tinha superado isso. Pensou que tinha deixado aquela garota quebrada para trás na caverna. Mas a ferida ainda está lá, ainda sensível sob o tecido cicatricial. Você não precisa comparecer, diz Fane. Posso dar desculpas. Não. A palavra sai mais forte do que ela pretendia. Cansei de me esconder. Cansei de ter vergonha do que eles fizeram comigo. Ela se vira para encará-lo, e algo feroz arde em seu peito. Quero que eles me vejam. Quero que eles saibam que eu sobrevivi, que sou mais do que a ômega inútil que eles jogaram fora. Fane estuda o rosto dela sob o luar. Algo muda em sua expressão. Orgulho, talvez, ou admiração. Então fique ao meu lado amanhã, diz ele. Não atrás, não abaixo. Ao lado. Como o quê? Ele estende a mão, seus dedos afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. O toque é gentil, quase reverente. Como o que você quiser ser. O momento se estende entre eles, denso de possibilidade não dita. O coração de Ara bate contra suas costelas. Ela pode sentir a atração entre eles, a conexão que vem se construindo desde a cachoeira, crescendo mais forte a cada olhar compartilhado, a cada toque acidental. Tain, ela sussurra. Não sei se posso ser o que você precisa. Você já é. Sua voz é rouca. Você tem sido o que eu precisava desde o momento em que te encontrei. Ele se inclina mais perto, e a respiração dela engata. Seus olhos âmbar queimam com uma intensidade que a deixa fraca. Ela pode sentir o calor de seu corpo, sentir o cheiro de pinho e fumaça de madeira, e algo profundo dentro dela, algo que ela pensou ter morrido com a traição de Cale, volta à vida. Meu rei. Um guarda corre, o rosto pálido. Fogo na torre leste. Alguém incendiou os quartos de hóspedes. Eles correm. Quando chegam à torre leste, as chamas lambem as janelas. A delegação de Silverpine, relata Corven, eles chegaram mais cedo. Seu alfa está morrendo. Ele não vai sobreviver sem ajuda além do que nossos curandeiros podem fornecer. Todos os olhos se voltam para Ara. Ela não hesita. O alfa de Silverpine jaz no chão, coberto de bolhas e pele carbonizada. Todos para trás. Ela comanda. Ela se ajoelha ao lado dele e coloca as mãos em seu peito. Queimaduras de 3º grau, pulmões queimados pela fumaça. Suas mãos começam a brilhar com uma luz prateada pálida. A cura é mais difícil do que a de Corvan. Ela tem que reconstruir sua pele célula por célula, reparar seus pulmões, respiração por respiração. Quando ela finalmente se afasta, sua respiração se estabilizou. Ele vai viver. Não foi um acidente. Ela diz baixinho. Senti a mesma corrupção das armas envenenadas. Alguém incendiou isso deliberadamente. Alguém nesta fortaleza, diz Tain sombriamente. Enquanto ele a carrega de volta para seus aposentos, ela vislumbra uma figura observando das sombras. O sorriso de Sarra a segue para a inconsciência. A reunião começa. Apesar do incêndio, o alfa de Silverpine se torna o campeão mais vocal de Ara. Quando outras delegações chegam, sua reputação a precede. Isso é um ultraje, rosna o alfa de Thornwood Garin. Uma ômega entre alfas. Ela fala com minha autoridade, diz Tain. Qualquer desrespeito a ela é desrespeito a mim. E então ela os vê. Marin está perto do fundo da delegação de Shadowmere, seu braço entrelaçado com o de Kaeli. Ela parece como se tudo nunca tivesse sido permitido ser. Seus olhos se encontram do outro lado do salão lotado. Os lábios de Marin se curvam naquele sorriso doce e venenoso. Eu ganhei, irmãzinha. Algo frio se instala. Ela sustenta o olhar da irmã. Depois se vira deliberadamente, dispensando-a completamente. O lampejo de raiva no rosto de Marin quase vale tudo o que ela sofreu. A sessão do conselho se estende por horas. Disputas territoriais, negociações comerciais, encenação sem fim. Precisamos nos unir, argumenta. Enfrentar este inimigo juntos. Palavras fáceis do Rei Alfa. Retruca Garin. A unidade serve aos seus interesses, não aos nossos. A discussão se degenera em gritos. Chega. Sua voz não é alta, mas algo nela corta o caos. Ouvi posturas suficientes. Vocês estão todos tão ocupados protegendo seu orgulho que esqueceram o que está em jogo. Pessoas estão morrendo, seu povo. E enquanto vocês discutem, quem quer que esteja por trás desses ataques está rindo da sua estupidez. Como você ousa? Garin começa. Eu ouso porque não tenho mais nada a perder. Sou uma ômega. 3 meses atrás, eu estava me escondendo em uma caverna, esperando para morrer porque acreditava que era inútil.
Mas eu não sou inútil, e nenhum de vocês é. Então parem de agir como crianças assustadas, e comecem a agir como os líderes que seu povo precisa. O silêncio é absoluto. Ara sente as mãos tremerem, mas se recusa a desviar o olhar, se recusa a mostrar fraqueza. Então, lentamente, o Alfa de Silverpine começa a aplaudir. Bendito, declara ele, sua voz carregada de aprovação. A Ômega tocada pela lua tem mais coragem do que todos nós juntos. Ele se levanta. Eu fico com Thornhaven. Não porque devo, mas porque ela está certa. Somos mais fortes juntos. Um por um, os outros alfas seguem. Até Garin, embora sua expressão sugira que ele está engolindo vidro quebrado, apenas a delegação de Shadowmere permanece sentada. Que tocante, diz Marin, sua voz pingando falsa doçura. Minha irmãzinha brincando de política, mamãe ficaria tão orgulhosa. As palavras são calculadas para ferir, para lembrar a todos das origens humildes de Ara. Mas antes que Ara possa responder, Fain se levanta. Lady Marin, sua voz é agradável, mas seus olhos são gelo. Não acredito que tive o prazer. Você é quem roubou o pretendente de sua irmã. Sim, a mulher que levou um membro de sua própria matilha à beira da morte com sua crueldade. A cor some do rosto de Marin. Isso não é. Eu não. Ouvi a história dela mesma. Como seu companheiro de 3 anos a escolheu em vez da irmã. Como seu próprio sangue a atraiu tão completamente que ela fugiu para o deserto para morrer. O sorriso de Tain é afiado como uma lâmina. Devo dizer que sou grato por sua crueldade. Sem ela, eu nunca teria encontrado o lobo mais notável que já conheci. Bufa! Ele estende a mão para Ara. Ela a pega, os dedos tremendo, e ele levanta as mãos unidas para que todos vejam. Esta mulher salvou a vida do Alfa de Silverpine. Ela purificou um veneno que nossos melhores curandeiros não conseguiam tocar. Ela tem mais força em seu dedo mínimo do que a maioria dos lobos possui em seus corpos inteiros. Seus olhos âmbar queimam com orgulho feroz. E ela está ao meu lado, não abaixo de mim, não atrás de mim, ao meu lado como minha igual. O salão irrompe em sussurros. Ara pode sentir o choque irradiando dos lobos reunidos. Choque e algo mais. Algo que parece quase esperança. O rosto de Marin se contorce de raiva. Ela abre a boca para falar e as janelas explodem para dentro. Estilhaços de vidro chovem pelo grande salão enquanto formas escuras entram. Lobos em armadura negra. Seus olhos queimando com uma luz vermelha não natural. Emboscada. Alguém grita. Ara é puxada para trás enquanto FH se joga contra os atacantes. O salão se torna um campo de batalha. Antes que ela possa se mover para ajudar, uma mão tapa sua boca e um braço a envolve pela cintura. Grite e eu te mato aqui mesmo, sussurra Sorath. Você tem sido um espinho no meu lado por tempo suficiente. É hora de termos uma conversa particular. A passagem secreta é fria e escura. Sorath arrasta Zara por corredores sinuosos que descem profundamente sob a fortaleza. Onde você está me levando? Para algum lugar onde não seremos interrompidos. Eles emergem em uma câmara circular iluminada por tochas bruxuleantes. Símbolos antigos estão esculpidos nas paredes. Runas, emanando uma estranheza que faz seu lobo choramingar. No centro, há um altar de pedra, sua superfície manchada com algo escuro e antigo. É aqui que tudo começou. Sabe, diz Sorath, soltando-a com um empurrão que a faz tropeçar. Onde meu irmão, o pai de Tain, aprendeu pela primeira vez a verdade sobre o poder. Poder real, não a pálida imitação que as outras matilhas possuem. Que verdade? Que a força vem do sacrifício. Sorath circula o altar, seus dedos traçando sua superfície. Que a bênção da deusa não é nada comparada ao que pode ser tirado à força. Meu irmão entendeu. Ele construiu seu império sobre esse entendimento. Seus olhos pálidos encontram os dela. E então seu filho de coração mole estragou tudo. As peças se encaixaram na mente de Ara. Os ataques às fronteiras. As armas envenenadas. O incêndio em Thornhaven. Foi você. Ela respira. Você orquestrou tudo isso. As emboscadas, os assassinatos. Você está tentando destruir a aliança antes que ela possa se formar. Esperta pequena Ômega. O sorriso de Sorath se alarga. A aliança ameaça tudo o que eu trabalhei. Se ele conseguir unir as matilhas, espalhar sua fraqueza pelos territórios, séculos de progresso serão desfeitos. Nosso povo se tornará mole, vulnerável, presa em vez de predador. Você é insano. Eu sou uma realista. Ele se move em direção a ela, seus passos lentos e deliberados. E você, minha querida, é uma complicação que eu deveria ter eliminado semanas atrás. Mas meu sobrinho era tão protetor, tão vigilante. Eu tive que ser paciente. Sua mão dispara.
agarrando seu queixo com força esmagadora. Mas agora você é minha, e sua morte o quebrará completamente. O lobo de Ara avança, e ela faz algo que não faz há meses. Ela se transforma. A transformação rasga seu corpo. Dói, deusa, dói. Mas a dor não é nada comparada à fúria em seu peito. Ela não é presa. Ela se recusa a ser presa. Ela avança para a garganta de Sorath. Ele é mais rápido. Sua própria transformação é perfeita. Sua forma de lobo é massiva e negra. Eles colidem em um emaranhado de garras e presas. Ara luta com tudo o que tem. Ela é menor, mais fraca, mas também está desesperada. E o desespero lhe dá uma força que ela não sabia possuir. Seus dentes encontram seu ombro rasgando o músculo. Suas garras arranham seu rosto, abrindo feridas que fumegam à luz das tochas. Mas não é o suficiente. Sora arremessa pelo salão com uma torção selvagem de seu corpo. Bufa! Ela bate com força na parede, estrelas explodindo atrás de seus olhos, e antes que ela possa se recuperar, ele está sobre ela. Patas massivas aprendendo ao chão, suas mandíbulas se fechando em torno de sua garganta. Patético. Ele rosna, sua voz distorcida por sua forma de lobo. Você realmente pensou que poderia lutar contra mim? Uma ômega contra um guerreiro que matou mais lobos do que você já conheceu? Ara sente seus dentes pressionarem sua jugular. Uma mordida e tudo acaba. Uma mordida e tudo termina. Não. A palavra vem de algum lugar profundo dentro dela. O mesmo lugar de onde sua luz curativa se origina. Mas desta vez não é gentil. Não é suave. É um grito de desafio que rasga todo o seu ser. Seu corpo explode em luz prateada. A energia dispara para fora em uma onda, arremessando Sarra pelo salão. Ele bate no altar com um estalo doentio. Sua forma de lobo se dissolvendo de volta em humano enquanto ele desaba no chão. Ara se levanta lentamente. Sua própria transformação se revertendo sem pensamento consciente. A luz prateada ainda pulsa sob sua pele, fluindo por suas veias como fogo lunar líquido. Ela pode senti-la agora, realmente senti-la. O poder que esteve dormente dentro dela o tempo todo. Não apenas cura, purificação. A capacidade de queimar a corrupção em todas as suas formas. E Sorath é a coisa mais corrompida que ela já encontrou. Impossível. Ele ofega, lutando para se levantar. Nenhuma ômega poderia. Eu não sou apenas uma ômega. Todos caminham em direção a ele, seus pés descalços deixando pegadas brilhantes na pedra. Eu sou tocada pela lua, escolhida, e não tenho mais medo de lobos como você. Ela se estende para ele, suas mãos brilhando com luz purificadora. Ara, pare. A voz de Fine ecoa pelo salão. Ela se vira para ver, Lo parado na entrada, seu corpo coberto de sangue e feridas da batalha acima. Seus olhos âmbar estão arregalados de medo. Não dela, ela percebe, mas por ela. Se você o matar assim, isso vai destruir você, ele diz, movendo-se em direção a ela lentamente. Os tocados pela lua não são feitos para serem executores. Usar seu dom para vingança corromperá o próprio poder que você está tentando proteger. Ele merece a morte. Sua voz soa estranha, ressonante, ecoando com poder. Ele merece. Faim para diante dela, perto o suficiente para tocar. Mas esse não é o seu fardo para carregar. Deixe o conselho julgá-lo. Deixe seus crimes serem expostos para que todos vejam. Sua mão se estende, cobrindo sua bochecha com infinita gentileza. Não deixe que ele tire isso de você. Não deixe que ele transforme seu dom em uma arma. A luz prateada pulsa, vacila, e então lentamente começa a desvanecer. Ara sente a raiva esvaindo-se dela, substituída por um cansaço tão profundo que ela mal consegue ficar de pé. Faina pega quando ela cai, reunindo-a contra seu peito como se ela fosse algo precioso. Eu te peguei. Ele sussurra contra o cabelo dela. Eu te peguei. Acabou. Atrás deles, guardas invadem o salão, cercando a forma quebrada de Sarra. A batalha está vencida. A conspiração está exposta. A aliança sobreviverá. Mas tudo em que consigo me concentrar é o batimento constante do coração de Tain contra sua bochecha e o calor de seus braços ao redor dela. Obrigada, ela sussurra, por acreditar em mim, mesmo quando eu não acreditava em mim mesma. Ele se afasta o suficiente para olhar o rosto dela, seus olhos âmbar suaves, com uma emoção que ela tem medo de nomear. Sempre, ele diz. Desde o momento em que te encontrei atrás daquela cachoeira, eu soube que você era extraordinária. Eu só tive que esperar que você visse isso também. E então, na antiga câmara sob Thornhaven, o rei Alpha a beija. É feroz e desesperado, e cheio de tudo o que eles estavam segurando. Ara derrete nele, e pela primeira vez em sua vida,
Ela entende o que significa ser verdadeiramente reivindicada. Não como propriedade, não como posse, como igual, como parceira, como companheira. A primavera chega a Thornhaven, e com ela a transformação. A aliança se mantém após o julgamento público de Sorath, onde seus crimes foram expostos para que todos os 5 territórios testemunhassem. Até mesmo os alfas mais resistentes reconhecem a necessidade de unidade. Rotas comerciais são estabelecidas. Patrulhas de fronteira são coordenadas. Pela primeira vez na memória viva, as matilhas estão trabalhando juntas em vez de umas contra as outras. Mas as mudanças vão mais fundo do que a política. Ara está na janela da câmara que agora compartilha observando o sol nascer sobre as montanhas. Abaixo, ela pode ver a nova academia de cura tomando forma. Um complexo expansivo onde ômegas de todos os territórios virão para aprender, para crescer, para descobrir dons que nunca souberam que possuíam. Você acordou cedo. Os braços de Fain a envolvem por trás, puxando-a contra seu peito. Ela se inclina em seu calor, sorrindo com o toque de seus lábios em seu cabelo. Não conseguiu dormir? Muita coisa para pensar. A cerimônia? Ela assente. Hoje à noite, sob a lua cheia, eles serão formalmente acasalados diante de representantes de todos os 5 territórios. É uma necessidade política, um símbolo da nova aliança entre as matilhas. Mas também é algo mais, algo real. Nervosa? Terra. Pergunta. Apavorada? Ela admite. 6 meses atrás, eu estava escondida em uma caverna, convencida de que era inútil. Agora estou prestes a me tornar a rainha alfa do domínio do norte. Ela se vira em seus braços, olhando para o rosto dele. E se eu não for suficiente? E se eu falhar? Você não vai. Seus olhos âmbar queimam com certeza absoluta. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci, Ara. Não por causa do seu dom, mas por causa do seu coração. Você sobreviveu à traição, à rejeição e à quase morte. Você enfrentou um monstro que teria destruído tudo. Você me ensinou que força não é crueldade, que poder não requer medo. Ele cobre o rosto dela com as mãos. Você não é apenas suficiente. Você é tudo. As palavras a envolvem como uma bênção, preenchendo rachaduras que ela não sabia que ainda existiam. Ela se levanta nas pontas dos pés e o beija. Suave, doce, cheio de promessa. Eu te amo. Ela sussurra contra os lábios dele. Eu nunca pensei que diria isso de novo. Nunca pensei que significaria isso. Mas eu digo. Eu te amo, Tynvaelin. E eu te amo, Ara. Sua voz está rouca de emoção. Minha curandeira tocada pela lua, minha parceira, minha companheira. O sol rompe completamente sobre as montanhas, inundando a câmara com luz dourada. Abaixo, Thornhaven desperta para a vida. Guerreiros treinando nos pátios, crianças brincando nos jardins, servos se movendo pelos corredores que não ecoam mais com medo. E na janela, envoltos um no outro, o Rei Alfa e sua Ômega observam o amanhecer de uma nova era, uma era que eles construíram juntos. Muito obrigado por ouvir. Espero que tenham gostado da história. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para nunca perder um upload. Até a próxima. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Eu realmente valorizo cada momento que você passou aqui comigo. Neste momento, estamos caminhando rumo ao nosso primeiro objetivo, 1000 inscritos. Se minhas histórias tocaram você, mesmo que um pouco, por favor me apoie clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma grande motivação para eu continuar e trazer mais histórias valiosas para vocês. Vejo você no próximo vídeo.